Simbora, povo. Vamos lá para uma aulinha aí de equações do segundo grau, mas agora ainda, né, equações incompletas. Vamos lá. Primeiro aqui, vamos fazer uma por uma, né, das fáceis até as difíceis, mas é assim que a gente consegue desenvolver, né? Então, primeiro, x ao quadrado menos 7x igual a zero. Primeiro, você tem que reconhecer a carinha dela, né? Que essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta, mas que ela tem o x ao quadrado e o x. Quando ela for desta forma, a gente vai fazer colocando em evidência. Lembrando aqui que o x ao quadrado é x vezes x, e aqui temos um 7x, então eu posso colocar esse fator comum aqui, que é o x, fora do parênteses. Então eu tiro, ele fica aqui, tiro, fica o menos 7, igual a zero, ok? E aí, já comentei com vocês na aula anterior, né? Que nós temos uma propriedade matemática que permite o seguinte: quando eu tenho um produto igual a zero, eu posso dizer que para essa igualdade ser zero, esse primeiro fator pode ser zero, ou esse fator pode ser zero, ou os dois também, né? Então aqui nós vamos fazer exatamente isso. 1x vai ser igual a zero. Por isso que nós dizemos que nesse caso aqui, sempre uma das raízes vai ser zero, né? E x menos 7 igual a zero. Para tanto, x igual a 7. Ok? Beleza, vamos para mais um. Eles ficam repetitivos aqui, né? Fica até meio chato para quem pegou a manha, né? Mas vamos lá, né? Vamos tirando as dúvidas aqui. Resolvendo, quanto mais eu resolver, mais eu treino, mais eu fico craque nisso. Então, já falei para vocês que aqui temos um x vezes x. E aqui fica mais evidente que eu posso tirar o x do parênteses. Então, coloco o x fora. Tirei este x, ficou o outro. Tirei esse x, ficou 5. E aí eu não preciso fazer muita conta, ó. X igual a zero. E x mais 5, que é uma equação do primeiro grau, igual a zero. Então a resolução fica rapidinha. Lembrando ainda que nós vamos ver mais métodos, né? Esse aqui é apenas o segundo método de resolução, né? Bora para o C. 4x ao quadrado menos 9x igual a zero. Lembrando que aqui tem que ser zero, hein, gente? Se não for, a gente tem que passar o número para cá, e daí ela não será uma equação incompleta. Aqui nós temos 4x. Ó, isso que eu acabei de escrever, você nem precisa escrever a partir do momento que você estiver se sentindo seguro, tá? Eu estou escrevendo para vocês enxergarem o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando esse x e colocando ele fora do parênteses. O objetivo aqui é deixar um pouco mais evidente para vocês. Para você saber se você fez certo, né? Esse vezes esse vai ter que dar isso. E isso vezes isso tem que dar isso aqui, ó, né? É o contrário da distributiva aqui que nós estamos fazendo, né? Então, mais uma vez, x igual a zero. Fechou. E isto igual a zero também. 4x menos 9 igual a zero. E aí vira uma equação do primeiro grau, né? E aí você precisa saber resolver a equação do primeiro grau. Por isso que eu fiz as aulas com vocês fazendo revisão de equações do primeiro grau, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste as aulas, né, de equação do primeiro grau. Aqui não dá simplificação, então podemos deixar desse jeito. Duas raízes. Agora o próximo é o D. Vamos lá no D. Ainda é parecido com os anteriores, né? Sem muitas novidades, vai ter algumas coisinhas um pouco diferentes mais para frente ali. Mas vamos resolver todos. Então aqui esse x ao quadrado é x vezes x. Né? Você pode, se você já está craque, você já pode pular essa linha aqui, né? Vou colocar o x em evidência. Fica o 3x mais 5. Esse x igual a zero.
E esse 3x mais 5 igual a 0 também. Aí, uma equaçãozinha do primeiro grau, está somando, passa subtraindo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Foi por isso que nós fizemos a revisão de equações do primeiro grau, né? Matemática é uma sequência lógica que, se ela não for respeitada, você vai ter problemas para frente. Então, esse está resolvido. Vamos para o E, que também é molezinha, né? 4x ao quadrado menos 12x igual a 0. Então, vamos aqui, novamente, vou escrever x vezes x, que vira, né, x ao quadrado. Só para deixar bem evidente aqui para vocês o x que eu vou botar em fator comum. Tem mais coisas até para pôr no fator comum, tá? Mas nem precisa. Só o x aqui já resolve a nossa vida. Tirei o x dali, vai ficar o 4x. Tirei o x, ficou 12. Pronto. Isto aqui igual a 0. Você viu? Todas elas o x igual a 0 é uma raiz. E a segunda equação, essa aqui. 4x menos 12 igual a 0. Equação do primeiro grau. Está subtraindo, passa somando. Eu falei do segundo, falei do primeiro. Equação do primeiro grau, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui temos 12 por 4, que dá 3. Então, temos aqui as nossas duas raízes. Agora sim que começa a dar uma apertada, né? Porque eu coloquei uns aqui para acrescentar alguma dificuldade envolvendo matemática básica. Vamos colocar aqui x ao quadrado mais x vezes x menos 6 igual a 0. Então, a gente fez um exemplo disso na aula anterior, né? Eu mostrei para vocês que a gente tem que ajeitar para ver como que isso aqui vai ficar. Então, o que é o ajeitar aqui? Tirar esse parênteses. Eu vou multiplicar isso por isso e isso por isso. Vou fazer uma distributiva. Então, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 6, menos 6x. Então, por causa desse tipo de coisa que eu também fiz uma revisão com vocês das operações com polinômios, né? Antes da gente entrar em equações, ó. Você já pensou? Se o cara não passou pelas aulas lá de polinômios e vem direto para cá, aí ele não vai saber fazer. Então, tem que assistir as aulas anteriores, né? Ok? Bom, aqui vai dar para juntar, né? X ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 6x igual a 0. Então, o fator comum aqui poderia ser mais até que o x, mas eu vou usar somente o x para deixar isso aqui mais simples para vocês. Ó. X ao quadrado, 6x igual a 0. Então, repare que a hora que eu multipliquei, juntei aqui, virou aquela equação que é o segundo caso, que só tem o x ao quadrado e o x, né? Tem várias coisas que podiam fazer aqui, mas eu não vou acrescentar muita coisa não. Vamos deixar assim. Com o tempo a gente vai acrescentando mais informações. X e x aqui eu vou colocar em evidência. Vou tirar esse x daqui, fica 2x. Tirei esse x daqui, fica 6, igual a 0. Isso aqui vai dar 0. E isso aqui, 2x menos 6 igual a 0 também. Passo para cá. Divide, está multiplicando, passa dividindo. E mais uma aqui que o x deu 3. Então, são duas raízes. Dois valores de x que respondem àquela pergunta, né? 0 e 3. Vamos para o G. O G também é um que dá um pouquinho de trabalho, porque ele não está pronto. Ó. Quando eu olho do jeito que ele está aqui, eu não sei que tipo de equação ele vai ficar. Então, nós vamos ajeitar. Multiplica, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3, 3x. E aí, eu já vou mandar esse 5x para o lado esquerdo. Ó. Tá somando, vem. Vamos fazer em duas partes, vai.
Ó, tá assim, né? Eu tenho que mandar tudo para o lado para ficar zero para lá, tá? Na equação do segundo grau, inicialmente, para você reconhecer que tipo de equação ele fica, é melhor você deixar aqui zero, tá? Daí, agora a gente vai conseguir perceber o que vai acontecer. Você já está vendo que vai juntar esses dois aqui, né? Então, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 2x igual a zero. Novamente, vamos colocar em evidência. Aqui, então, é x vezes x. Vou colocar fora do parênteses aqui, ó, x. E tiro o x daqui e fica só o 2. Ó. Repare que nessa eu fiz direto, né? Ó. X vezes x, volta no x ao quadrado aqui. Bom, agora 1x é igual a zero, é uma raiz. E o outro x menos 2 igual a zero também. Passo o menos 2 para lá, está subtraindo, passa somando. Pronto. X igual a zero, x igual a 2. Fechou? Então esse é o G. Vamos para o H agora. Vou copiar ele aqui. X menos 3, menos 2, x menos 3, igual a 6. Então, não se preocupe tanto. Vai uma coisa de cada vez. Tem gente que... Oi. Na G eu fiz diferente. O que você fez na G? Diz aí. Na G eu coloquei o x fora do parênteses. E daí dentro eu coloquei x mais 3 menos 5 igual a zero. Dá pra fazer assim também? Dava também. Daí você só inverteu a ordem. Acabou dando... Lá dentro ficou 3 e menos 5, né? Entendi. Tá certo também. Não tá errado, não. Mas o mais comum é a gente juntar tudo, tá? Procure tentar fazer dessa forma que eu fiz, que eu acho que vai ficar... Os seus cálculos vão ficar bem menores, tá? Tá bom, então. O objetivo aqui... Eu queria garantir que tava certo. Não, mas a ideia tá certa. Isso que é importante. A lógica de funcionamento, se você entendeu a lógica de funcionamento, você consegue se virar. Por isso que você foi nesse caminho aí. Bom, então, como eu estava falando, não se preocupe muito numa questão ser tão grande assim. A gente vai resolvendo ela parte por parte, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar tirando parênteses, vou fazer a distributiva. Então, isso aqui vezes isso vezes isso. Aqui também e aqui também. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos com esse menos aqui vai ficar mais, e 2 vezes 3, 6. E aqui nós temos um 6 também. Agora eu vou juntar, ó. Esses dois dá para juntar porque são termos semelhantes, né? Daí eu fico com uma expressão menor. Tudo que eu puder juntar, a gente junta. Menos 3x com menos 2x, menos 5x. E como eu tinha falado para vocês, eu vou deixar do outro lado da equação zero. Então, esse 6 eu vou mandar ele para cá. Então, vai ficar menos 6. Só que daí, 6 menos 6 dá zero. E aí, vira uma equação de segundo grau incompleta. E aí, nós vamos fazer aquele esquema de colocar em evidência e montar a resolução de novo. Tirei esse x e esse x fora do parênteses, fica esse x e fica esse menos 5. Isso igual a zero. E esse x menos 5 igual a zero também. Passando para o outro lado, x igual a 5. Então tem gente que se desespera, olha, nossa, isso aqui eu não sei fazer. Calma, por isso que é importante assistir aquelas aulas anteriores que eu mostro lá desde polinômio, né? O que a gente faz, quando multiplica, quando soma, quando que divide e assim por diante. Matemática tem que seguir uma sequência lógica. Se você pular etapas, aí você acaba tendo problema. O I. O I, eu acabei não falando para vocês do I. Eu não mostrei nenhum exemplo quanto ao I. O I vai ser o próximo caso nosso. Mas como ele está aqui, já vou resolver com vocês.
Como é que funciona esse aqui? Antes de mostrar esse aqui, eu iria mostrar um exemplo mais simples, que seria isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Vamos ler essa pergunta que está escrita aqui, ó. Que número elevado ao quadrado dá 4? Quais são os... 2. Somente o 2? Então, é aqui que começa a ter a diferença. Nós temos 2 também. o 2 e o menos 2, certo? Então, aqui nós vamos definir uma coisa daqui para frente. Quando a gente passa, ó, esse quadrado, para a gente encontrar o valor do x, nós temos que passar esse 2 para o outro lado. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz, né? Como aqui está elevado ao quadrado, ele vai passar para o outro lado, raiz quadrada, certo? Só que se eu não colocar nada aqui, a única resposta que vai dar vai ser x igual a 2, e vai ficar errado, ó. Que a resposta é 2 e menos 2. Aí, aqui que eu quero que você lembre, ó. Eu quero que vocês lembrem que tem que pôr o sinal do mais ou menos quando aqui a raiz for de índice par, tá? Quando for raiz quadrada, raiz sexta, raiz quarta. Quando for par, tem que pôr mais ou menos, certo? Então, aqui o correto seria mais ou menos 2, ok? Usando esta lógica aqui, que eu vou fazer uma aula, a próxima aula nós vamos falar, provavelmente acho que o próximo vai ser sobre isso. Nós vamos aplicar aqui, tá? Eu vou falar aí na próxima videoaula, daí eu faço em mais detalhes para vocês. Mas vamos usar essa mesma lógica. Por isso que eu falo para vocês que é legal a gente entender as lógicas da matemática, porque daí o que funciona em um funciona no outro. Este aqui, ó, apesar de ter aqui ó, um x mais 5, esquece esse x mais 5, tá? Não interessa o que esteja aqui. Eu posso pegar esse quadrado e mandar ele para o outro lado. Só que, quando eu mandar ele para o outro lado, vai ter que ficar x mais 5 igual a raiz quadrada de 25. O que está faltando? O mais ou menos. Então, isto aqui vai ficar duas equações, ó. X mais 5 mais ou menos 5. Vai dar duas respostas isso aqui, ó. Vai dar uma positiva e uma negativa. Olha as duas equações aqui. Deixa eu fechar esse puxadinho aqui. X mais 5 igual a 5. E x mais 5 igual a menos 5. Ó, pode ser positivo e negativo, tá vendo? É igual à lógica anterior. Só que aqui era só x, né? E aqui é x mais 5. Aí virou duas equações do primeiro grau. E aí eu mando para lá um 5, ele vira menos 5. Então 5 menos 5, 0. Está aqui uma das equações. E agora eu vou passar para lá esse 5. Esse 5 vai para lá, menos 5. E aí ele fica menos 10. Então, esse aqui finaliza a nossa aula de hoje, mas volto a lembrar, esse aqui nós não tínhamos falado ainda, tá? Eu vou fazer uma aula especial para mostrar esse método aqui com mais calma. Basicamente vai ser isso que eu falei, mas aí a gente faz uma aula específica sobre ele. Beleza? Fechamos assim, então, essa bateria de exercícios.